Estamos a um dia do debate do Orçamento da Região Autónoma da Madeira. O Partido Socialista tem vindo a sublinhar a importância deste documento para a vida dos madeirenses, mas tem vindo a alertar também que este não é o documento que os madeirenses precisavam de um documento de ruptura, de um orçamento de ruptura, e têm, infelizmente, um orçamento que tornará a vida dos madeirenses muito difícil em 2011. A proposta de orçamento que o PSD apresentou não corresponde àquilo que são as expectativas que, por um lado, o PS Madeira tinha, mas por outro lado, e sobretudo, os madeirenses tinham relativamente ao governo do PSD. Hoje a Madeira está confrontada com uma situação de crise profunda decorrente daquilo que foram as opções do PSD no passado. Essa crise implica atuações muito sérias a três níveis, sobretudo. Por um lado, ao nível social, nós sabemos, e julgo que já é consensual e aceito por todos, que a Madeira vive um momento do ponto de vista social muito difícil, porventura o mais difícil depois do 25 de Abril, com a pobreza a atingir patamares absolutamente inqualificáveis, que ascendem a mais de 30% da população abaixo do limiar de pobreza, com o desemprego a atingir o pior registro de todos os tempos da Madeira moderna, chamamos assim, e portanto a atingir pessoas, mais de 15 mil pessoas, e a condicionar significativamente aquilo que é o nível de vida das pessoas, e no fundo um conjunto, umas franjas significativas da população que estão à margem do desenvolvimento que nós consideramos que foi desigual. Isto por um lado. Por outro lado, o desenvolvimento empresarial, o setor privado, a economia, que é parte, digamos assim, da Madeira, que tem que criar riqueza, que tem que criar emprego. Ora, a situação é tão ou mais grave que aquela que acabei de referir do plano social. Não há incentivos, não há esperança, nem há motivação para que haja mais investimento privado e para que a economia arranque e saia do ponto de letargia em que se encontra, de uma espécie de ponto morto, em que aparentemente parece que perdeu o motor de arranque e não conseguimos de maneira nenhuma criar riqueza, que é fundamental para que a Madeira possa diminuir, por um lado, os seus problemas sociais e, por outro lado, poder criar riqueza e poder entrar numa rota de crescimento que é fundamental. E, portanto, estas duas componentes estão ausentes, são omissas nesta proposta do Governo. E, finalmente, um terceiro aspecto que para nós é fundamental, que é acabar, e aqui sim uma ruptura definitiva, com aquilo que é o despesismo e o desvario na utilização dos recursos públicos, dos recursos de todos nós, dos recursos que são cada vez mais escassos e que têm que ser bem utilizados. Portanto, são estas três componentes que mereceriam estar muito bem vincadas neste orçamento e não estão. E este último aspecto da contenção e a ponderação na utilização dos recursos públicos é, do nosso ponto de vista, o aspecto essencial para poder termos margem de manobra, para ter uma política social expansionista e para ter uma política de apoio às empresas também expansionista. E não fazendo esta contenção e ter este rigor na utilização dos recursos, dificilmente se consegue ter estas três coisas. É por isso que o PS Madeira, dentro daquilo que é as suas responsabilidades, vai apresentar um conjunto significativo de propostas que representam uma ruptura com o orçamento que está apresentado. São mais de 90 propostas que iremos apresentar de alteração neste orçamento, propostas que vão desde as questões relacionadas com o relançamento do setor privado, como vos disse, da região, de modo a contribuir para a criação de emprego, em primeiro lugar, e riqueza, as propostas de redistribuição de riqueza e apoios sociais, de modo a estabilizar os desequilíbrios promovidos pelo desenvolvimento desigual, como referi há bocadinho, e as propostas de contenção e ponderação dos recursos públicos e redefinição de prioridades de investimento público junto do Governo Regional. Estas três grandes áreas irão prefazer mais de 90 propostas, mais de 90 medidas que, se fossem aprovadas, a serem aprovadas, teríamos sim um orçamento mais equilibrado, um orçamento que iria de encontro àquilo que são as necessidades atuais da região autónoma da Madeira. Ora, gostaria de dizer que as propostas principais, não vamos obviamente a falar das 90 propostas, mas as propostas principais que vamos apresentar são nestes três grupos. No plano empresarial merecem destaque a duplicação das verbas para a promoção turística, o plano de pagamento a tempo e horas às PMEs que estão hoje com um garrote significativo decorrente deste não pagamento, o Fundo de Recuperação de Empresas e reestruturação de dívidas das PMEs, das pequenas e médias empresas. É fundamental fazer alguma coisa nesta matéria e esta proposta parece-nos absolutamente essencial. Deve ser equacionado investimento público para a diversificação de economias, temos algumas propostas nesse sentido, designadamente na área tecnológica, e avançaremos com propostas de apoio às PMEs na dinamização dos fatores de competitividade, e aqui falamos basicamente
três coisas fundamentais: internacionalização, inovação e investigação e desenvolvimento tecnológico. Estas são, digamos assim, as propostas mais relevantes, com a particularidade de termos um pacote significativo de propostas para o turismo, são quase uma dezena de propostas específicas para o turismo, e para algumas mais genéricas para o setor das PMEs em geral. Em termos sociais, destacam-se o Fundo de Compensação e o Fundo Regional de Coesão, ou seja, por um lado, promoveremos a coesão interna entre concelhos. É claro hoje que existem concelhos que estão bastante afastados deste desenvolvimento ou deste aparente desenvolvimento da região autónoma da Madeira, que se concentram no Funchal, e é preciso ter aqui um fundo que permita equilibrar os desequilíbrios deste desenvolvimento, que infelizmente não foi harmonioso, e por outro lado é preciso compensar, daí o fundo de compensação, é preciso compensar positivamente aqueles que hoje estão manifestamente com dificuldades significativas de ter no seu cotidiano uma vida normal. E aqui estamos a falar de complementos sociais de reforma que serão apresentados aos deficientes, de abono de família, subsídio de desemprego e manutenção dos salários da administração pública regional. Nós insistimos nesta tecla, parece-nos absolutamente essencial. O Governo pode e deve, do nosso ponto de vista, manter os salários da administração pública regional aos níveis que estavam previstos antes do plano de austeridade apresentado no Plano Nacional e no Orçamento de Estado. E, portanto, nós apresentaremos uma proposta nesse sentido. Achamos que ela é execuível, não tem um custo significativo e permite, de alguma forma, também manter uma franja significativa. São mais de 5.500 famílias na Madeira que não verão os seus rendimentos diminuírem e, portanto, manterão, desse ponto de vista, os seus compromissos salvaguardados. Em termos de contenção de despesa, também muito importante para conseguirmos fazer tudo isto que acabei de referir, destacam-se a fusão das sociedades de desenvolvimento e a extinção de institutos. São quase uma dezena de institutos que proporemos extinção e fusão, ou fusão. O fim dos automóveis para diretores regionais, a redução de 30% nas transferências para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a redução das verbas do desporto profissional em 30%, a venda do Jornal da Madeira ao Diocese do Funchal, o corte nas transferências para as sociedades de desenvolvimento, a suspensão dos acessos aos parques industriais, que estão previstas no plano de investimentos, limites rigorosos aos avales que são concedidos, impostos extraordinários às concessões ruinosas e à extração de inertes, de maneira a obter receitas, aumento de participação da Região Autónoma da Madeira na SDM e aumento do imposto sobre o tabaco. Estas medidas, são só algumas, como disse, no plano da contenção, todas juntas permitem poupar e garantir margem financeira em cerca de 130 milhões de euros. Ora, estes 130 milhões de euros são naturalmente suficientes para poder colocar no terreno o principal conjunto de propostas que o PS Madeira apresentou. As propostas de cariz social ascendem a 35 milhões de euros, aquelas que estão previstas e que são apresentadas. As propostas de relançamento da atividade económica custam ou ascendem mais ou menos a 75 milhões de euros. Obviamente que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem nestas mais de 90 propostas, tem outras tantas que são igualmente relevantes. Neste caso não vamos, obviamente, falar delas porque, enfim, não teríamos tempo, nem seria adequado num cenário de conferência de imprensa. De qualquer maneira, queríamos acabar dizendo que fica claro que é possível melhorar este orçamento em prol das famílias e das empresas, atirando para o Governo Regional alguma austeridade que hoje está totalmente atirada para as empresas e para as famílias. E esta inversão de prioridades, do nosso ponto de vista, é fundamental. Por outro lado, também achamos que é possível, com uma alteração das prioridades de investimento e com esta contenção e com uma penalização naqueles que ganharam mais com este desenvolvimento desigual, nomeadamente as concessões, como referi, é possível ganhar esta tal margem de manobra para fazer política social a sério e fazer política económica a sério a favor do desenvolvimento. Quero terminar dizendo que em 2011 será o primeiro ano daquilo que nós podemos chamar o jackpot da República para a Madeira, que transferirá mais de 450 milhões de euros. É bom que todos tenham consciência disto. Nunca a Madeira teve tanto dinheiro transferido da República como terá este ano. Nunca na história da Madeira houve tanto dinheiro num ano como há este ano. Estamos a falar do melhor ano de sempre em termos de transferências financeiras da região. Estamos a falar numa situação em que levará a que, no fim de 2011, quando se fizer as contas de tudo isto, o peso das receitas da República, das receitas que são transferidas do Governo da República, nas receitas totais, rondará os 40%. Isto é, de facto, colossal. E lamentamos que, perante esta fartura financeira, o Governo Regional escolha não ajudar as empresas e as famílias madeirenses, mas sim manter o regabof orçamental que nos habitou.